Olá, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os principais erros de um planejamento de marketing, quais são os erros que os gestores, que os empreendedores mais cometem quando vão fazer aí o seu trabalho de marketing e vendas. O primeiro que eu destacaria é justamente não ter um planejamento de marketing. Muitas vezes, ou por mau hábito, ou por achar que não sabe fazer, os empresários eles não fazem um plano, não fazem um plano de trabalho, não fazem um plano de marketing. E não existe plano de marketing sem um plano. Ou seja, o que isso quer dizer? Não existe eu fazer buscar um trabalho de marketing sem eu fazer um desenho, sem eu mapear. É muito importante, mesmo que eu não tenha muita experiência, mesmo que eu não saiba fazer, que eu procure fazer isso, que eu procure planificar, desenhar, registrar, anotar onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, e com base nisso eu vou ter capacidade então de desenvolver, de dar desenvoltura para o meu trabalho de marketing. O segundo ponto está relacionado à nossa as metas de trabalho. Então, muitas vezes a gente vai fazendo um trabalho de marketing, mas não estipula as metas, o que eu quero alcançar. Por isso que no futebol existe o tiro de meta, que é aquele chute inicial que os jogadores dão no início do jogo para depois todo mundo correr atrás da bola. E fazer um planejamento de marketing é mais ou menos a mesma coisa. Eu preciso ter um chute inicial, eu preciso elencar quais são as metas, o que eu quero alcançar. Essas metas elas vão me ajudar a balizar e elas vão dar amarração ao meu planejamento. O terceiro ponto que eu destacaria é o de não executar, de não aplicar aquilo que nós desenhamos, aquilo que a gente planejou. Muitas pessoas elas têm uma boa capacidade às vezes de planejamento, mas não tem, como falava um amigo meu, de fasejamento. E a parte do fasejamento, né, a parte da execução, ela é muito importante. É importante então que eu possa fazer as duas coisas. Normalmente são dois tipos de trabalhos que eles têm características diferentes. Existe um trabalho que ele tem mais característica de organização, de planejamento, e um trabalho de execução, de fazer a máquina girar, como a gente fala. E tem pessoas que têm mais preponderância, mais facilidade com um ou com o outro. Mas é importante a gente ter essas duas asas bem equilibradas. Mesmo que às vezes não saia perfeito, mesmo que tenha falhas, isso é normal, nunca vai estar 100% perfeito, é melhor executar, é melhor aplicar do que não executar, do que não aplicar. O quarto aspecto que eu pontuaria é de não ter uma visão sistemática, de não ter uma organização em passos, em processos. No marketing, tudo que nós fazemos, a gente precisa desenvolvendo uma metodologia, uma sequência de passos. Então, eu traçar quais são os passos que vão estar contemplados na minha ação, ou seja, qual é a sequência que eu vou tomar e também qual é a forma que eu vou ter de avaliar essa sequência. E o quinto ponto que eu destacaria é o que eu falava então de avaliação, ou seja, de avaliar aquilo que eu fiz. É muito importante estudar aquilo que a gente fez, seja na parte dos processos, ou seja, das ações que eu desenvolvo, e também, obviamente, na parte dos resultados, quais são os resultados que eu obtive com esses processos. Se eu faço ações que não me geram bom resultado, eu posso avaliar, isso me serve de elemento para avaliar. Se geram ótimos resultados, isso me serve de elementos para avaliar. Ou seja, tudo que eu faço, de alguma forma, eu posso avaliar, eu posso estudar, eu posso enxergar para ver como que eu posso melhorar. A parte da avaliação de um plano, ela é mais ou menos como se fosse a visão de uma floresta. Quando a gente está executando, quando a gente está no dia a dia, operando, trabalhando, a gente está olhando uma floresta de frente, a gente está olhando as ações, elas de frente, né? Quando eu faço uma avaliação, quando eu olho os pontos, vejo o que eu fiz, vejo os resultados que geraram, é como se eu olhasse a floresta de cima, ou seja, eu olho as coisas sobre uma outra perspectiva. E olhando então sobre uma outra perspectiva, eu tenho uma capacidade de melhorar aquilo que eu não fiz bem, aquilo que eu tive um insight que eu posso melhorar, e assim eu progrido com o meu planejamento e com as minhas ações de marketing.